Você já imaginou receber um presente de alguém que, na verdade, quer te ver morto? Pois é exatamente isso que aconteceu com a família Santos. Uma vizinha aparentemente gentil, sempre sorridente, decidiu que a felicidade deles era insuportável. E o que ela fez? Preparou um bolo envenenado e levou até a porta deles com um sorriso mais falso que você pode imaginar. Mas sabe o que ela não esperava? Que um simples cheiro poderia desmascarar toda a sua maldade e transformar aquele domingo tranquilo no dia mais aterrorizante da vida dela. Antes de eu contar todos os detalhes dessa história chocante, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum caso. E me conta aqui nos comentários, de que cidade você é? Você já passou por alguma situação com um vizinho invejoso ou conhece alguém que passou? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. Agora vem comigo que essa história vai te deixar de queixo caído. A história começa em um bairro tranquilo de classe média, onde a família Santos vivia seus dias com alegria e harmonia. Marcelo, 38 anos, era gerente de uma empresa de tecnologia. Sua esposa, Amanda, 35 anos, trabalhava como professora de literatura em uma escola particular. Eles tinham 2 filhos, Lucas, de 12 anos, e Sofia, de 8 anos. Uma família comum, mas que transbordava felicidade. A casa do Santos era sempre cheia de risadas. Nos finais de semana, o churrasco rolava no quintal, as crianças brincavam, e a música tocava até o final da tarde. Amanda era conhecida por sua gentileza com todos os vizinhos. Sempre cumprimentava com um sorriso largo, oferecia ajuda quando necessário, e mantinha o jardim impecável, com flores coloridas que embelezavam toda a rua. Do outro lado da cerca, morava Beatriz, uma mulher de 42 anos, divorciada há 5 anos e sem filhos. Beatriz vivia sozinha em uma casa que parecia escura mesmo durante o dia. As cortinas sempre fechadas, o jardim abandonado, e um silêncio pesado que contrastava brutalmente com a alegria dos Santos. Mas o que ninguém sabia é que, por trás daquela fachada de vizinha discreta, Beatriz nutria um ódio profundo pela família ao lado. Cada risada das crianças era como uma facada no peito dela. Cada vez que via Marcelo e Amanda de mãos dadas, saindo para jantar, algo dentro dela se retorcia de inveja. Ela não conseguia aceitar que eles tinham tudo o que ela sempre quis: um casamento feliz, filhos saudáveis, estabilidade financeira e, principalmente, amor. Beatriz passava horas olhando pela janela, observando cada movimento da família Santos. Ela sabia os horários em que as crianças saíam para a escola, quando Marcelo chegava do trabalho, quando Amanda regava o jardim. Aquela obsessão foi crescendo como um câncer silencioso, até que um dia, Beatriz decidiu: se ela não podia ter aquela felicidade, ninguém mais poderia ter. A ideia começou como um pensamento perturbador que ela tentou ignorar. Mas quanto mais observava a família, mais aquela ideia ganhava forma. Beatriz começou a pesquisar na internet sobre venenos, substâncias letais que não deixavam rastros óbvios. Ela sabia que precisava ser inteligente, que não podia deixar pistas. Durante semanas, planejou cada detalhe do que seria o crime perfeito. Decidiu que a melhor forma seria através de comida. Afinal, Amanda sempre aceitava presentes dos vizinhos, especialmente doces caseiros. Beatriz lembrou de uma vez em que Amanda comentou sobre sua paixão por bolo de chocolate. "É a minha perdição", Amanda havia dito, rindo. Aquelas palavras ecoaram na mente doentia de Beatriz. Seria o bolo de chocolate. Seria a perdição de Amanda, literalmente. Beatriz comprou raticida em 3 lojas diferentes, em bairros distantes, sempre pagando em dinheiro. Estudou a dosagem que seria letal, mas que não alteraria drasticamente o sabor do bolo. Ela precisava que a família inteira comesse. Quanto mais, melhor. Queria vê-los sofrer. Queria que aquela alegria irritante fosse substituída por dor e desespero. Na sexta-feira à tarde, Beatriz colocou seu plano em ação. Preparou o bolo com capricho, misturando o veneno cuidadosamente na massa. Cobriu com uma generosa camada de chocolate e até decorou com morangos frescos. Parecia uma obra de arte culinária. Mas por baixo daquela aparência deliciosa,
estava a morte. Quando o bolo ficou pronto, Beatriz olhou para ele com um sorriso perturbador nos lábios. Colocou-o em uma caixa bonita, amarrou uma fita vermelha e ensaiou no espelho o sorriso que usaria ao entregar o presente. Precisava parecer genuína, amigável. Não podia demonstrar nervosismo. Ao cair da tarde daquele sábado, Beatriz atravessou o Jardim dos Santos com o bolo nas mãos. Seu coração batia acelerado, mas não de medo. Era excitação. Finalmente veria o fim daquela família perfeita que tanto a atormentava. Tocou a campainha e esperou, ensaiando mentalmente cada palavra que diria. Amanda atendeu a porta com seu sorriso habitual, usando um avental cheio de farinha. Oi, Beatriz. Que surpresa boa. Entre, entre. A gentileza de Amanda quase fez Beatriz hesitar. Quase. Mas o ódio era mais forte. Oi, Amanda. Eu fiz um bolo de chocolate hoje e lembrei que você adora. Trouxe para vocês provarem. É uma receita especial da minha avó. Mentiu Beatriz, estendendo a caixa com o sorriso mais falso que conseguiu produzir. Os olhos de Amanda brilharam. Que querida você. Sério. Não precisava. Marcelo e as crianças vão amar. A gente estava justamente pensando em fazer um lanche agora à tarde. Seu timing foi perfeito. Amanda pegou a caixa e sentiu o peso. Nossa, está pesado. Deve estar uma delícia. Beatriz sentiu um arrepio de satisfação percorrer sua espinha. Espero que gostem. Usei chocolate belga, ovos caipiras. Fiz com muito carinho. Cada palavra era ensaiada, cada gesto calculado. Quer entrar para tomar um café com a gente? Podemos provar o bolo juntas. Ofereceu Amanda, sempre hospitaleira. Beatriz teve que controlar o impulso de rir. Jamais comeria aquele bolo. Jamais. Ah, adoraria. Mas estou esperando uma ligação importante. Fica para a próxima, tá bom? Aproveitem o bolo. Beatriz deu um passo para trás, ansiosa para ir embora antes que mudassem de ideia ou percebessem algo estranho. Tudo bem. Muito obrigada mesmo, Beatriz. Você é um amor. Vou já chamar todo mundo para provar, disse Amanda, acenando enquanto Beatriz se afastava. Beatriz voltou para sua casa com o coração disparado. Posicionou-se na janela, de onde tinha visão perfeita para a cozinha dos Santos. Pegou um binóculo que havia comprado especialmente para este momento. Queria ver tudo. Cada detalhe. Cada segundo da destruição que estava prestes a causar. Observou Amanda entrando na cozinha, colocando a caixa sobre a bancada. Viu quando ela abriu e mostrou o bolo para Marcelo, que estava preparando um suco. As crianças apareceram correndo, empolgadas com a sobremesa. Lucas e Sofia bateram palmas ao ver o bolo decorado com morangos. Amanda pegou uma faca grande e começou a cortar fatias generosas, uma para cada membro da família. Beatriz apertou o binóculo com força, seus dedos ficando brancos. Estava acontecendo. Finalmente estava acontecendo. Mas então, algo inesperado ocorreu. Amanda, ao cortar o bolo, franziu o nariz. Aproximou o rosto da fatia e cheirou novamente, desta vez com mais atenção. Sua expressão mudou. O sorriso desapareceu. Ela afastou o bolo e disse algo para Marcelo que Beatriz não conseguiu ouvir dali. Marcelo também se aproximou e cheirou. Sua expressão ficou séria. Ele pegou o telefone do bolso rapidamente. As crianças foram afastadas do bolo. Amanda tampou a caixa imediatamente. Beatriz sentiu o sangue gelar nas veias. Algo estava errado. Muito errado. O que eles haviam percebido. O veneno tinha cheiro. Ela havia pesquisado. O raticida deveria ser inodoro quando misturado à massa. O que tinha dado errado? Desesperada, Beatriz continuou observando pela janela. Viu quando Marcelo fez uma ligação e começou a falar gesticulando nervosamente. Amanda segurava as crianças longe da bancada, seu rosto demonstrando preocupação. Em menos de 15 minutos, uma viatura da polícia estacionou em frente à casa dos Santos. O coração de Beatriz despencou. 2 policiais entraram na casa. Ela viu quando Marcelo mostrou o bolo para eles. Um dos policiais também cheirou e fez uma expressão de desconfiança. O outro policial pegou o telefone e fez uma ligação. Mais viaturas chegaram.
Uma equipe com uniformes diferentes também apareceu. Pareciam peritos. Beatriz estava em pânico total. Como isso tinha acontecido? Ela havia sido tão cuidadosa. Planejou cada detalhe. O que tinha dado errado? Suas mãos tremiam enquanto continuava observando a movimentação na casa vizinha. Um dos peritos colocou uma fatia do bolo em um saco plástico. Iam analisar. Iam descobrir o veneno. A mente de Beatriz entrou em parafuso. Precisava pensar rápido. Talvez ainda houvesse tempo de criar uma desculpa. Poderia dizer que não sabia de nada, que talvez alguém tivesse envenenado o bolo depois que ela o fez. Ou poderia dizer que foi um acidente, que confundiu ingredientes. Sim, poderia funcionar. Mas então aconteceu algo que congelou seu sangue. Amanda apontou para a casa de Beatriz. Os policiais olharam na direção que ela indicava. Um deles falou algo no rádio. Beatriz afastou-se da janela rapidamente, o binóculo caindo de suas mãos. Não, não, não. Ela sussurrou para si mesma, caminhando de um lado para o outro da sala. Seu plano perfeito estava desmoronando. Eles suspeitavam dela. É claro que suspeitavam. Ela era quem havia levado o bolo. Beatriz correu até o banheiro e vomitou. O nervosismo estava consumindo ar por dentro. Lavou o rosto e olhou-se no espelho. Seus olhos estavam arregalados, o rosto pálido. Parecia uma criminosa. Precisava se acalmar. Respirou fundo várias vezes. A campainha tocou. O som ecoou pela casa vazia como um toque de morte. Beatriz congelou. Seus pés pareciam pregados no chão. A campainha tocou novamente, mais insistente desta vez. Depois, batidas fortes na porta. Polícia! Abra a porta! As pernas de Beatriz fraquejaram. Ela pensou em fugir pelos fundos, mas sabia que seria inútil. Se fugisse, pareceria ainda mais culpada. Precisava encarar a situação. Respirou fundo, alisou o cabelo e caminhou até a porta com passos lentos. Ao abrir, encontrou 3 policiais. O que estava à frente mostrou a identificação. Boa tarde. A senhora é Beatriz Carvalho. Ela apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. Precisamos fazer algumas perguntas sobre um bolo que a senhora entregou para os vizinhos hoje. Um bolo? Sim, eu levei um bolo para Amanda. Algo errado aconteceu. Beatriz tentou soar inocente, mas sua voz saiu trêmula e aguda. Podemos entrar. O policial não esperou resposta e já adentrou a casa, seguido pelos outros 2. Beatriz não teve escolha senão deixá-los passar. A família Santos relatou que o bolo tinha um odor estranho, químico. Suspeitamos que possa ter alguma substância tóxica. A senhora tem ideia de como isso pode ter acontecido? A mente de Beatriz trabalhava freneticamente. Odor químico. Eu não percebi nada. Provei a massa antes de assar e estava tudo normal. Talvez os ingredientes estivessem estragados. Não sei. Juro que não sei de nada. Suas mãos tremiam visivelmente. Um dos policiais estava olhando ao redor da casa. Ele caminhou até a cozinha. Beatriz sentiu o pânico aumentar. Ela tinha lavado tudo. Tinha certeza de que havia lavado tudo. Mas e se tivesse esquecido algo? E se houvesse rastros do veneno em algum lugar? A senhora mora sozinha? Perguntou o policial que estava à sua frente, observando-a atentamente. Sim, sou divorciada. Moro sozinha há 5 anos, respondeu Beatriz, tentando manter a voz firme. E por que decidiu fazer um bolo para os vizinhos hoje? Eu só quis ser gentil. Amanda sempre foi uma boa vizinha, e eu sabia que ela gosta de bolo de chocolate. Não teve nenhuma razão especial. Beatriz podia sentir o suor escorrendo pelas suas costas. O policial que estava na cozinha voltou segurando algo. Era a embalagem do raticida. A embalagem que Beatriz tinha certeza de ter jogado no lixo comum, pensando que o caminhão já teria passado para coletar. Mas era sábado. O lixo só seria coletado na segunda-feira. Como ela pôde esquecer um detalhe tão crucial? E isto aqui? Encontramos no lixo da cozinha 3 embalagens vazias de raticida, todas recentes. O policial ergueu os pacotes com uma expressão grave. A senhora tem problema com ratos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Beatriz abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu cérebro se recusava a funcionar. Como explicaria 3 embalagens de veneno no mesmo dia em que levou um bolo suspeito para os vizinhos? Não havia explicação plausível. Eu comprei para... Tinha ratos no sótão. Sua voz era apenas um sussurro fraco. Mas até ela sabia que aquela desculpa era patética. A casa não tinha sótão. E 3 embalagens. Para que precisaria de tanto veneno de uma vez? Senhora, vamos precisar que nos acompanhe até a delegacia para prestar esclarecimentos, disse o policial, sua voz agora mais firme e autoritária. Tenho o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra a senhora. As algemas frias tocaram os pulsos de Beatriz. A realidade caiu sobre ela como uma tonelada de tijolos. Estava sendo presa. Seu plano perfeito havia falhado completamente. E o pior, os Santos estavam vivos. Todos vivos e bem. Ela havia perdido tudo e não tinha conseguido nada em troca. Enquanto era levada até a viatura, Beatriz viu Amanda, Marcelo e as crianças observando da janela. Amanda segurava os filhos protetoramente. Marcelo tinha o braço ao redor da esposa. Eles estavam juntos, unidos, mais fortes do que nunca. E ela estava sozinha, algemada, sendo levada para a cadeia. Na delegacia, durante o interrogatório, Beatriz permaneceu em silêncio inicialmente. Mas a pressão era grande demais. Os peritos já haviam analisado o bolo e confirmado a presença de raticida em quantidade letal. Se a família tivesse comido, todos teriam morrido em poucas horas, em grande sofrimento. Quando confrontada com as evidências, algo dentro de Beatriz se rompeu. Ela começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração. Eles não mereciam aquela felicidade. Ela gritou de repente. Todos os dias eu tinha que aguentar aquelas risadas, aquela alegria irritante, porque eles tinham direito de ser felizes enquanto eu sofria. O delegado a olhou com uma mistura de repulsa e pena. Então a senhora confessa que envenenou o bolo com a intenção de matar a família Santos. Beatriz sabia que estava acabada. As evidências eram esmagadoras. Acenou com a cabeça, lentamente. Eu planejei tudo. Pesquisei durante semanas. Comprei o veneno em lugares diferentes para não levantar suspeitas. Fiz o bolo com cuidado, misturando a quantidade certa de raticida para que fosse letal, mas não mudasse muito o sabor. Eu queria que todos comessem. Queria ver aquela família perfeita, destruída. Eu queria que sentissem a dor que eu sinto todos os dias. A confissão foi gravada. Cada palavra incriminadora, documentada. Beatriz foi formalmente acusada de 4 tentativas de homicídio qualificado com premeditação. A promotoria tinha um caso sólido. Premeditação comprovada, confissão detalhada, evidências físicas abundantes. Mas o que Beatriz não sabia ainda era que haveria mais revelações chocantes. Durante a investigação mais aprofundada de sua casa, a polícia encontrou algo perturbador em seu computador. Um diário digital onde ela documentava cada passo do plano. Fotos da família Santos tiradas escondida. Pesquisas sobre venenos, dosagens letais, formas de não ser pega. Mais assustador ainda, havia outros nomes naquele diário. Outras famílias que ela observava com inveja. Outros planos sendo arquitetados. Beatriz não era apenas uma vizinha invejosa que teve um surto. Ela era uma sociopata perigosa que poderia ter causado uma tragédia muito maior. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro. Os vizinhos ficaram chocados. Beatriz sempre parecerá discreta, inofensiva. Quem imaginaria que por trás daquela fachada silenciosa escondia-se uma mente tão perturbada e perigosa? Várias famílias que tinham seus nomes no diário de Beatriz ficaram aterrorizadas ao saber que também eram alvos potenciais. Amanda e Marcelo deram entrevista para o jornal local. Nunca desconfiamos de nada, disse Amanda, ainda visivelmente abalada. Beatriz sempre foi reservada, mas nunca demonstrou hostilidade. Se não fosse aquele cheiro estranho no bolo, estaríamos todos mortos agora. Foi Marcelo quem notou primeiro. Ele tinha experiência de infância trabalhando em uma fazenda,
onde seu avô usava raticida para controlar pragas. Aquele cheiro químico específico, levemente adocicado mas com um toque metálico, estava gravado em sua memória. Quando se aproximou do bolo e sentiu aquele odor familiar, seu instinto imediatamente disparou um alarme. Eu disse para Amanda não deixar ninguém provar. Liguei para a polícia na mesma hora. Não tinha certeza absoluta, mas não podia arriscar. Graças a Deus confiei no meu instinto, explicou Marcelo, segurando a mão de sua esposa. As crianças também foram entrevistadas por psicólogos para avaliar o impacto traumático do evento. Lucas, o mais velho, demonstrou maturidade surpreendente. Eu fiquei com medo no começo, mas agora estou feliz porque o papai protegeu a gente. A polícia prendeu a senhora Má e agora estamos seguros. Sofia, a mais nova, teve mais dificuldade para processar o que havia acontecido. Porque a tia Beatriz queria nos machucar. A gente nunca fez nada para ela, perguntou inocentemente durante a sessão com a psicóloga. Era uma pergunta que muitos se faziam. O que leva uma pessoa a tanto ódio, sem razão aparente? A avaliação psiquiátrica de Beatriz revelou um quadro complexo de transtorno de personalidade antissocial combinado com inveja patológica e depressão crônica não tratada. O psiquiatra forense explicou que Beatriz havia desenvolvido uma fixação doentia na família Santos, projetando neles a vida que acreditava ter lhe sido injustamente negada. Pacientes com esse perfil frequentemente culpam os outros por suas próprias falhas e insatisfações. Em vez de buscar melhorar suas próprias vidas, desenvolvem um ressentimento profundo contra aqueles que consideram mais afortunados. Em casos extremos, como este, podem agir de forma violenta, explicou o especialista no relatório apresentado ao tribunal. O julgamento de Beatriz aconteceu 6 meses depois da prisão. O tribunal estava lotado. Moradores do bairro, jornalistas, curiosos, todos queriam ver o desfecho do caso que havia chocado a comunidade. A família Santos estava presente, sentada na primeira fileira. A promotoria apresentou um caso devastador. Mostrou as embalagens de raticida, o laudo pericial do bolo confirmando a presença de veneno em dose letal, o diário digital com todos os planos macabros, as fotos que Beatriz tirava escondida da família. Cada evidência era mais condenatória que a anterior. O advogado de defesa tentou argumentar que Beatriz sofria de doença mental grave e não tinha pleno discernimento de seus atos. Pediu que ela fosse internada em uma instituição psiquiátrica em vez de condenada à prisão. Mas a promotoria contra-argumentou mostrando o nível de planejamento e premeditação. Beatriz sabia exatamente o que estava fazendo. Escolheu fazer o mal conscientemente. Amanda foi chamada para depor. Com a voz embargada, descreveu como se sentiu ao descobrir que uma vizinha que sempre cumprimentava com gentileza tentou assassinar sua família inteira. Eu confiei nela. Abri a porta da minha casa, aceitei o bolo com gratidão. Nunca imaginei que uma pessoa pudesse ter tanto ódio sem motivo. Ela não nos conhecia de verdade. Nunca tivemos uma conversa profunda. Seu ódio era baseado em fantasias que ela criou em sua própria mente. Meus filhos agora têm medo de aceitar qualquer coisa de estranhos. Sofia tem pesadelos. Lucas desenvolveu ansiedade. Essa mulher não tentou apenas tirar nossas vidas fisicamente. Ela roubou nossa paz, nossa sensação de segurança. E tudo isso por quê? Porque éramos felizes. Porque nos amávamos. Que tipo de monstro pune pessoas por serem felizes? As palavras de Amanda ecoaram pela sala do tribunal, em silêncio sepulcral. Muitos espectadores tinham lágrimas nos olhos. Beatriz, sentada no banco dos réus, mantinha a cabeça baixa, mas não demonstrava remorso genuíno. Apenas parecia incomodada por ter sido descoberta. Marcelo também deu seu depoimento, explicando tecnicamente como identificou o cheiro do raticida e agiu rapidamente para proteger a família. Se eu tivesse hesitado por um minuto, se tivéssemos provado apenas um pedaço pequeno do bolo, as consequências teriam sido irreversíveis. O laudo pericial confirmou que a quantidade de veneno era suficiente para matar todos nós em poucas horas, causando hemorragia interna, convulsões e dor extrema. Ele olhou diretamente para Beatriz.
Você planejou que meus filhos morressem em agonia. Crianças inocentes que nunca te fizeram absolutamente nada. Como você dorme à noite sabendo o que tentou fazer? Beatriz não respondeu. Não levantou os olhos. A perícia psiquiátrica foi debatida intensamente. 3 especialistas examinaram Beatriz. 2 concordaram que ela tinha transtornos de personalidade graves, mas todos foram unânimes em afirmar que ela tinha plena capacidade de entender a ilicitude de seus atos. Ela sabia que estava tentando matar. Ela planejou meticulosamente. Ela agiu com frieza calculada. Um detalhe que chocou ainda mais o tribunal foi revelado durante a perícia. Beatriz havia testado o veneno antes. A necropsia de um gato de rua encontrado morto perto de sua casa 2 semanas antes do incidente revelou raticida no organismo. Ela havia aperfeiçoado sua técnica em um animal indefeso antes de partir para seu verdadeiro objetivo. Isso demonstra não apenas premeditação, mas uma crueldade calculada que vai além de qualquer doença mental, argumentou o promotor. A Ré testou o veneno em um animal para ter certeza de que funcionaria. Ela queria eficiência. Queria garantir que seu plano teria sucesso. Isso não é ato de uma pessoa que não sabe o que faz. É o comportamento de uma assassina fria e metódica. Durante toda a audiência, Beatriz permaneceu quase imóvel. Ocasionalmente, quando a família Santos falava, ela erguia os olhos e os observava com uma expressão difícil de decifrar. Não era arrependimento. Parecia mais inveja ainda. Como se, mesmo ali, sendo julgada por tentativa de homicídio, ela ainda não conseguisse superar o ressentimento que sentia por aquela família unida. As testemunhas de personalidade chamadas pela defesa pouco ajudaram. Ex-colegas de trabalho de Beatriz a descreveram como distante e rancorosa. Uma vizinha de sua antiga residência revelou que Beatriz tinha histórico de conflitos por motivos banais. Ela processou uma família porque as crianças faziam barulho brincando no quintal. Dizia que eles eram arrogantes por exibirem sua felicidade, contou a testemunha. O ex-marido de Beatriz, quando chamado a depor, revelou detalhes perturbadores sobre o casamento. Ela tinha uma obsessão doentia com a vida dos outros. Passava horas nas redes sociais olhando fotos de casais felizes, de famílias em viagens. Ficava amarga, dizendo que não era justo. Eu tentei ajudá-la a buscar terapia, mas ela se recusava. Dizia que o problema não era ela, eram os outros que se exibiam demais. Isso foi um dos motivos do nosso divórcio. Eu não aguentava mais aquela negatividade constante. Cada depoimento pintava o retrato de uma mulher consumida pela inveja, incapaz de encontrar felicidade própria e determinada a destruir a felicidade alheia. Não era apenas sobre a família Santos. Eles foram o alvo, mas o problema estava profundamente enraizado na psique de Beatriz. No momento final do julgamento, Beatriz foi perguntada se tinha algo a dizer antes da sentença. Ela ficou de pé, lentamente. O tribunal inteiro prendeu a respiração. Talvez viesse o arrependimento, o pedido de desculpas. Mas o que saiu de sua boca foi algo completamente diferente. Eu não me arrependo de tentar, ela disse com a voz firme, olhando diretamente para a família Santos. Vocês não fazem ideia de como é torturante ver todos os dias aquilo que você nunca poderá ter ou ouvir risadas quando seu coração está vazio. Ver amor quando você está sozinha. Vocês me torturavam só por existirem. Se tivesse dado certo, pelo menos eu teria paz. O tribunal ficou em choque absoluto com as palavras de Beatriz. Não havia remorso. Não havia humanidade em sua voz. Apenas o ódio frio de alguém que genuinamente acreditava que sua felicidade dependia da destruição dos outros. Amanda começou a chorar, e Marcelo a abraçou protetoramente. O juiz, visivelmente perturbado, pediu ordem na sala. A Ré demonstrou através de suas próprias palavras a periculosidade extrema que representa para a sociedade. Não há sinal de arrependimento, não há reconhecimento da gravidade de seus atos. Pelo contrário, reafirmou sua intenção homicida mesmo diante desta corte. Ele folheou os documentos diante de si, respirou fundo e proferiu a sentença. Beatriz Carvalho, você foi considerada culpada de 4 tentativas de homicídio qualificado com premeditação,
crueldade e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas. Considerando a gravidade dos fatos, a total ausência de arrependimento e o perigo que representa para a sociedade, condeno-a 25 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A sentença ecoou pelo tribunal. Era uma das mais severas para a tentativa de homicídio. Mas todos concordavam que era justa. Beatriz não demonstrou emoção ao ouvir. Foi levada algemada para fora do tribunal, onde seria transferida para a penitenciária feminina. A família Santos, por outro lado, demonstrou alívio. Não era celebração. Ninguém celebra a destruição de outra vida humana. Mas era o fechamento necessário. A justiça havia sido feita, e eles poderiam finalmente começar a reconstruir sua sensação de segurança. Do lado de fora do tribunal, jornalistas cercaram a família para declarações finais. Marcelo foi quem falou. Hoje a justiça foi feita. Mas isso não é uma vitória. É apenas o fim de um pesadelo. Nós só queríamos viver nossas vidas em paz, amar nossa família, ser felizes. E quase fomos mortos por isso. Esperamos que este caso sirva de alerta. Inveja mata, literalmente. E todos nós precisamos estar atentos. Amanda completou, ainda emocionada. Perdoar é difícil quando a pessoa não demonstra arrependimento. Mas vamos tentar seguir em frente, não por ela, mas por nós. Não vamos permitir que o ódio de uma pessoa destrua a felicidade que construímos com tanto amor. Nossos filhos merecem crescer em um lar cheio de alegria, não de medo. Mas a história não terminou exatamente ali. 3 semanas após a condenação, algo inesperado aconteceu que deixou todos absolutamente chocados. Beatriz foi encontrada morta em sua cela na penitenciária. Inicialmente, as autoridades suspeitaram de suicídio. Mas a autópsia revelou algo completamente diferente e assustador. Ela havia sido envenenada com raticida, a mesma substância que ela usou para tentar matar a família Santos. A investigação interna da penitenciária revelou que Beatriz havia recebido um presente de uma outra detenta, um pedaço de bolo que alguém supostamente havia mandado de fora. Segundo testemunhas, Beatriz inicialmente recusou, mas depois aceitou. Comeu o bolo inteiro sozinha em sua cela. Horas depois, começou a passar mal. Morreu em agonia, exatamente da forma que planejara para seus alvos. Mas aqui vem o detalhe mais arrepiante. A investigação nunca descobriu quem realmente enviou aquele bolo. Não havia registro de visitas. Não havia autorização para a entrada de alimentos externos naquele dia. As câmeras de segurança mostravam apenas uma detenta entregando o bolo para Beatriz. Mas quando interrogada, ela jurou que simplesmente encontrou o bolo em sua cela com um bilhete dizendo para dar a Beatriz da cela 7. Algumas detentas sussurravam que era justiça divina. Outras diziam que era karma. Os investigadores procuraram por semanas, mas nunca encontraram o responsável. Era como se o universo tivesse decidido dar a Beatriz um gostinho de seu próprio veneno, literalmente. A notícia chegou à família Santos. Marcelo e Amanda ficaram em silêncio por um longo momento quando souberam. Não era o final que esperavam ou desejavam. Não comemoraram, mas também não choraram. Que Deus tenha misericórdia de sua alma, foi tudo que Amanda disse. Nós escolhemos seguir em frente e viver com amor. A morte dela não muda nada para nós. O caso de Beatriz Carvalho tornou-se um dos mais estudados em psicologia forense no país. Um exemplo extremo de como a inveja patológica, quando não tratada, pode levar uma pessoa a atos inimagináveis de crueldade. E seu fim irônico, envenenada pela mesma substância que usou para tentar matar, tornou-se uma história contada como um lembrete sombrio. O mal que você planta é o mal que você colhe. A família Santos mudou-se do bairro 6 meses depois, buscando um novo começo em outra cidade. Hoje, 4 anos depois dos acontecimentos, continuam unidos e felizes. As crianças superaram o trauma com ajuda psicológica. Lucas está na faculdade de engenharia. Sofia desenvolveu talento para música e toca piano. Amanda e Marcelo renovaram seus votos em uma cerimônia íntima, reafirmando o amor que quase lhes foi roubado. A felicidade verdadeira não é a ausência de problemas, Amanda costuma dizer quando conta sua história.
É ter ao seu lado pessoas que te amam mesmo nos momentos mais escuros. Beatriz nunca entendeu isso. Ela procurava felicidade na destruição dos outros, quando a verdadeira felicidade só vem quando você constrói algo bonito com quem você ama. E a casa onde Beatriz morava permanece vazia até hoje. Ninguém quer comprá-la. Os vizinhos dizem que às vezes, tarde da noite, podem sentir um cheiro estranho vindo de lá. Um cheiro químico, levemente adocicado, com um toque metálico. O mesmo cheiro que salvou a família Santos. O mesmo cheiro que marcou o fim de uma mulher consumida pela inveja. O bolo que deveria ter sido um presente tornou-se evidência de um crime. E no final, a mesma arma escolhida por Beatriz tornou-se seu próprio algoz. A justiça funcionou de maneira misteriosa, mas definitiva. E a lição permanece ecoando. O ódio e a inveja são venenos que destroem primeiro quem os carrega.